Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Imagino que muitos saibam que essas palavras foram proferidas pelo próprio Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte. Está lá em Mateus 5, 13 a 16. E eu acredito que essa passagem tem muito a ver com o estudo de hoje. E mais na frente vocês vão entender o porquê. Né? Como vocês sabem, estamos falando sobre aliança com Deus, vivendo em aliança com Deus. Esse é o estudo de célula desse mês. Inclusive é o tema que a gente abordou no retiro. Né? E a cada semana a gente vai falar sobre algum personagem bíblico que nos inspira bastante por causa do seu compromisso, do seu senso de pertencimento, de sua convicção da sua identidade, né? A ponto de demonstrar fidelidade, compromisso com Deus nos momentos mais difíceis de sua vida. Né? Semana passada falamos sobre Abraão e agora vamos falar sobre Daniel, lá no capítulo 1, numa famosa história, né? Que muitos de nós já conhecemos. Sabemos que, por causa do pecado de idolatria do povo de Israel, aconteceu o famoso exílio babilônico. A Babilônia foi lá, destruiu a cidade de Jerusalém e levou cativo os babilônios. Isso aconteceu em várias etapas, né? E aqui em Daniel está sendo relatado uma delas, né? Em que o rei Nabucodonosor sitia a cidade e leva os utensílios do templo para a Babilônia e inclusive pede para que jovens da família jovens da família real da nobreza de Israel fossem levados também para a Babilônia, e o texto diz lá no versículo 4, jovens sem defeitos de boa aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e com capacidade para servir no palácio do rei. E disse-lhes que lhes ensinasse a cultura e a língua dos babilônios, né? Então eles são levados, esses jovens, para a Babilônia, para serem instruídos ali e tal, para eles servirem no palácio, na corte babilônica, né? Dentre esses jovens estava Daniel, né? Inclusive Daniel e mais três que são citados aqui, Hananias, Misael e Azarias, né? Uma história muito famosa, né? E aí acontece um impasse aqui, né? Porque esses jovens eles são levados para a corte babilônica e eles precisam tomar das iguarias, das porções diárias das iguarias do rei, né? E no meio disso haviam alimentos considerados impuros para os judeus. E aí que o senso de compromisso com a aliança de Deus aparece na vida de Daniel e dos outros três amigos de Daniel aqui. Né? No versículo 8 diz, porém Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes dos oficiais. Né? Então acontece aquela proposta, né, de Daniel, deles comerem legumes por um período de tempo, né? E inclusive o cara que estava ali, um dos oficiais que estava ali com o Daniel, fica com medo, né, de Daniel acabar ficando mais fraco do que os outros jovens, e isso dá problema lá com o rei, enfim. E aí acontece algo surpreendente, porque esses homens que comem apenas legumes, né, e bebem apenas água, eles ficam mais fortes, né, do que os outros. Né? Então, Daniel e seus outros três amigos, Hananias, Misael e Azarias, eles são... eles demonstram aqui um exemplo de pessoas compromissadas com Deus, compromissadas com sua aliança com Deus. Numa situação em que eles estão em terra estrangeira, né, eles sabem que não pertencem completamente àquele lugar. Na verdade, a pátria deles, a nação deles, né, é outra, sabe? Eles foram exilados daquele lugar, eles estão longe da nação deles, mas eles sabem que eles pertencem àquela nação. Eles são judeus. E entenda que isso aqui não é só étnico, não é uma questão só étnica. Eles são judeus, são pessoas que têm uma raça distinta e tal. Não, isso é uma questão profundamente religiosa. O fato deles serem judeus, deles estarem compromissados
com o povo judeu, né, com os israelitas. Desculpa, eu tô tossindo pra caramba. E eles estarem. Eles terem que não poderem se contaminar com isso, tudo isso está intimamente relacionado com o compromisso deles com o Deus de Israel. Então isso não é só étnico, isso é profundamente religioso aqui. Né? Esse compromisso deles de não se contaminar com as iguarias do rei é um compromisso de serem fiéis a Deus. Né? E eles demonstram essa fidelidade aqui, esse compromisso com a aliança que Deus fez com eles aqui. Né? Esse é o grande ponto enfatizado nessa passagem, né? O compromisso e a fidelidade desses 4 homens. Mas eu queria ir um pouco além na nossa reflexão aqui. Né? Esse é um ponto, né? A gente deixa ele guardado, mas agora existe um outro ponto que para mim enfatiza muito mais, né? O exemplo desses 4 homens, né? Que é o fato de que eles de que eles realmente se misturaram com os babilônios. Né? Eles não simplesmente se trancaram numa bolha para não se contaminar com eles. Não, eles realmente se misturaram no meio dos babilônios. Né? Veja, o texto diz que eles foram levados ao palácio do rei e para que fossem ensinados a cultura e a língua dos babilônios. Ou seja, eles passaram a compreender, né, a cultura daquele lugar, a entender a cultura daquele lugar, a viver inserido no meio daquela cultura e passaram a compreender a língua daquele lugar e, eventualmente, consequentemente, né, falar a língua daquele lugar. É interessante que eles também recebem nomes babilônicos. Lá no versículo 7 diz: o chefe dos oficiais lhes deu outros nomes: a Daniel, o de Beltesazar; a Hananias, o de Sadraque; a Misael, o de Mesaque; e a Azarias, o de Abednego. Eles receberam nomes babilônicos. Né? Então eles de fato foram inseridos na cultura babilônica. Né? E eles não rejeitaram nada disso, isso é muito interessante. Né? Eles foram inseridos naquela cultura e eles abraçaram isso. Né? Eles não rejeitaram a língua babilônica, pelo menos o texto não diz que eles o fizeram. Né? Eles não rejeitaram os nomes babilônicos que eles receberam. Inclusive os 3 amigos de Daniel, eles são mais conhecidos pelos seus nomes babilônicos. Né? Isso é muito curioso. Né? Então, eles são inseridos naquela cultura ali sem rejeitar essa cultura. Sabe? Uma cultura que é diferente da cultura deles. Uma língua que é diferente da língua deles. Eles provavelmente passaram a se vestir de forma diferente. Eles passaram a trabalhar na corte real de uma nação diferente da deles. Né? Então, eles estão realmente misturados ali com os babilônicos. Né? Inclusive, eles foram tão excelentes nessa mistura que o versículo 17 diz: no caso desses 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e ciência, e Daniel tinha discernimento sobre todo tipo de visões e sonhos. Passado o tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem trazidos a ele, o chefe dos oficiais os apresentou diante de Nabucodonosor. Então o rei conversou com eles e não encontrou ninguém como Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Entre todos os outros. Por isso, eles passaram a servir o rei. E o rei achou-os 10 vezes mais instruídos do que todos os magos e adivinhos que havia em todo o seu reino e em toda a matéria de sabedoria e discernimento sobre o qual lhes perguntou. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Ou seja, eles foram mais excelentes do que todos os outros que estavam ali em compreender a ciência do lugar, a cultura daquele lugar. Eles se misturaram, se inseriram de tal forma na cultura babilônica, né, que eles foram melhores do que aqueles que já estavam lá, inclusive, né, em compreender aquele lugar, e foram mais excelentes ali para servir na corte real. Né. E eu acho que esse é o grande ponto, a grande sacada aqui, né, na postura de Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Né. Eles se misturarem na cultura da Babilônia, eles aceitarem essa cultura, eles entenderem essa cultura, se inserirem nela profundamente, né, a ponto de serem excelentes no trabalho deles ali na corte real, né, mas tudo isso sabendo os limites até onde eles poderiam ir. Né? Tudo isso tendo em mente de que eles não pertenciam completamente àquele lugar, de que em primeiro lugar eles são judeus, pertencem ao Deus de Israel e tem certos limites que eles não podem ultrapassar e certas coisas com as quais eles não podem se contaminar. Né? Isso é um exemplo extraordinário para nós hoje. Né? A igreja precisa ter
engajamento cultural. É muito fácil a gente tomar uma de duas atitudes, né? Primeiro, a gente se misturar tanto com a cultura a ponto de não criticar nada dela e aceitar tudo dela de forma acrítica, completamente acrítica, né? Isso acontece muitas vezes, pessoas que veem coisas como a homossexualidade, né? Que é algo que está começando a ser cada vez mais bem visto, né? Socialmente falando, culturalmente falando, né? E muitos tentam fazer integração cultural relativizando os padrões bíblicos que Deus estabeleceu a respeito disso, né? O que é uma forma completamente equivocada, porém muito fácil de se fazer. Mas existe uma outra forma muito fácil de lidar com isso, que é nós nos trancarmos numa bolha, né, dentro da igreja, né, e não termos nenhuma voz lá fora, né, não nos inserirmos nem um pouco lá fora, e começar a rejeitar tudo que é cultural, tudo que não é gospel, tudo que não é cristão, tudo que não é evangélico, né, e nos tornarmos, né, pessoas completamente estranhas e alheias ao que está acontecendo aí fora, né. Essas duas formas de lidar são formas, ao meu ver, equivocadas, né, que não tem suporte bíblico, e são formas muito fáceis de lidar com a coisa. O desafio real que a igreja tem é de se misturar no meio da cultura sem se contaminar. Sem se contaminar com ela, né? Esse é o grande desafio. E é isso que esses 4 homens aqui mostram e nos inspiram a fazer, né? Mostram que eles conseguiram fazer. Eles se inseriram na cultura babilônica. E é muito curioso que isso aconteceu no Antigo Testamento, que havia toda uma barreira étnica, né, entre o povo de Deus e os outros povos e tudo mais, né? Mas, eventualmente, a Escritura mostra como Deus tinha o desejo de atrair todas as nações para si, né? Mesmo no Antigo Testamento. Mas isso foi acontecendo... Isso foi acontecendo ao longo de um processo e tudo mais, né? E agora, né, que Cristo veio e quebrou todo o muro de separação que havia entre judeus e gentios, essa mistura étnica, né, essa mistura cultural, esse engajamento cultural se torna ainda mais necessário, ainda mais evidente, né? Então é muito curioso que esse exemplo aqui de Daniel e dos outros 3 amigos de Daniel esteja acontecendo no Antigo Testamento. Isso é muito instrutivo para nós. E é essa a mensagem que eu quero deixar para vocês, né? O nosso senso de compromisso, de aliança, ele deve nos dar convicção de certos limites que nós não podemos ultrapassar. Porém, não podemos nos esquecer que a nossa aliança envolve também influenciar a cultura, né? Entrar na cultura e produzir coisa de qualidade. Inclusive, como esses homens aqui, entender a cultura melhor do que as pessoas aí fora, sabe? Porque, de fato, tudo isso é bom, tudo isso faz parte da boa criação de Deus. E é vontade de Deus para nós que estejamos aí misturados no meio do mundo, né? Sem se contaminar com ele, O próprio Cristo, na sua oração sacerdotal, lá em João 17, ele ora que Deus não nos tire do mundo, mas nos livre do maligno. Ou seja, Deus não quer nos tirar do mundo, Ele quer nos livrar do maligno, mas não nos tirar completamente daqui, né? E de fato, quando Ele voltar, Ele vai restaurar, né, esse mundo, né, para o que ele deveria ser originalmente. Deus não vai destruir o mundo completamente e começar um outro do zero, né? A redenção ela é uma restauração ao padrão original que não foi cumprido por causa do pecado do homem, né? Então, voltando para como eu comecei, né, esse vídeo, né, nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo, né? Não tem como sermos sal da terra, salgar a terra, se estivermos dentro do saleiro, né? Aquela famosa frase que a gente costuma usar: temos que ser sal fora do saleiro. É muito fácil ser sal dentro do saleiro, né? O desafio mesmo é estar fora do saleiro e salgar o mundo, né? E se nós perdermos o sabor lá dentro, se não conseguimos nos diferenciar dos de fora, né? Se a gente se introduzir tanto no mundo a ponto de não ter limites, né? E quebrar todas as barreiras que nos separam deles, a gente vai perder o sabor e também não vai servir para nada. Então a gente precisa ter esse equilíbrio, né, de estar no meio do mundo, porém fazendo a diferença nele, sendo sal, né? A mesma coisa acontece com a luz. Você não vai esconder a luz debaixo de uma mesa, né? Antes você vai colocar ela, né, em evidência para que vejam
a nossa luz, que a nossa luz brilhe diante dos homens, vejam nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. É para isso que fomos chamados. Para, como Daniel, nos misturar na cultura, né? Mas porém sem se contaminar com ela. Tendo sempre em mente o nosso compromisso com Deus, nossa aliança com Deus, né? O fundamento da nossa vida, que é Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Essa é a minha palavra que eu queria deixar para vocês hoje, né? Que tenhamos tudo isso em mente. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus.